Amém. Amém. Glória a Deus por cada testemunho que glorifica, exalta e engrandece o nome do Senhor Jesus. Me sinto honrado de estar compartilhando da palavra do Senhor aqui. Fui muito edificado ali na mesa 13, aconteceu muitas bênçãos, né, de transformação, de cura, como alguns irmãos ali falaram, cura no caráter, homens sendo transformados, famílias sendo transformadas. Tive também o privilégio de fazer o REC em março desse ano e estar servindo aí com os irmãos legendários. É um privilégio vestir essa farda e ser igreja junto com vocês, né? Um movimento que tem irmãos da Batista, de outras denominações, de outros estados, de outros países, e a gente todos em busca do legendário número 1, que é Jesus. E a minha esposa também já foi abraçada pelas esposas ali de legendários. Então, você fazer o Guerreiros, eu vou confessar que é meu pecado. Ela foi mais rápida que eu. Ela já começou a fazer o curso, daí eu, né, mexe no brilho, né? Não, e está sendo bênção para ela, está sendo bênção para mim esse curso. Então, invista mesmo nesse tempo. Você, legendários, que ainda não fez, pois ele vai te estimular a ter uma vida com Deus ainda mais harmoniosa, né? Você vai afinar ainda mais. Se já foi bênção esse ano, coloque isso como um alvo aí para o ano que vem, que eu tenho certeza que se a tua esposa também vendo o impacto disso na tua vida, desse andar em manada, como nosso lema aqui dos legendários, vai com certeza ser bênção para a sua digníssima também, amém? Eu, então, como já foi falado aqui, me chamo Eliel, sou legendário 28150 e sou esposo da Lili. Talvez ela esteja lá na casa da minha sogra, que é aniversário. Beijinho para você, dona Beth. Estávamos lá vendo o jogo, celebrando. Sou pai, né? Nós somos pais de 3 filhos maravilhosos, que também quando veem vocês aí de laranja, seja na porta do colégio, eles gritam: é legendário! Já aconteceu isso, foi muito legal. E os meus filhos são uma bênção, minha família é uma bênção, tanto o Natan, o Estevão, a Elisa. Estou também aqui nessa igreja, eu me sinto em casa, né? Aqui é a minha casa, que há 17 anos estou aqui servindo ao Senhor. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história dentro desse tema que eu escolhi. Acredito que Deus colocou no meu coração, chamado Não Pule as Cercas que te servem. Então, não pule as cercas. Por que você vai entender? Você vai entender no decorrer da mensagem, mas fala aí para o irmão que está do lado. Não pule as cercas, meus irmãos. Não pule a cerca, irmão. E desde criança, Eliel, eu sempre gostei de pular. Para vocês terem uma ideia, uma vez estava eu e um primo, numa saveirinho assim do tio, que era Fiorino, aberto assim no fundo. E daí a gente combinou de pular. No 3, só eu pulei. Fiquei rolando lá pela estrada, né? O carro não estava em movimento ainda. Sempre gostei de pular. Eu lembro uma vez que ia fazer uma obra lá em casa. Até hoje minha mãe mora na mesma casinha ali na Vila Lindóia. E aí colocaram areia, né, na frente da casa. E eu fui o primeiro lá dos amigos. Tinha um murão alto, pulava lá embaixo naquele montão de areia. E depois os amigos todos seguindo, virou uma aventura, uma brincadeira, né? Porque era muito alto, daí você afofava naquela areia lá. E eu sempre achei que as cercas que Deus colocou na minha vida, quando cheguei na fase de adolescência, nascido num lar cristão, fervoroso, né? Pai assembleiano, mãe também da igreja, fui apresentado na igreja. Mas eu comecei a olhar que as cercas, elas impediam muitas vezes de eu acessar parque de diversões. Eu via que os limites que Deus colocava, através daquilo que minha mãe falava, através daquilo que a palavra me orientava, que às vezes ela podia estar me privando de
de desfrutar de um parque de diversões. Mas as cercas que Deus colocou na minha vida e as cercas que Deus coloca na nossa vida, você que está ouvindo, você que está aqui, meu irmão, elas impedem o acesso ao precipício. E muitas vezes um mundo que vende liberdade, um cigarro que se chama free, deveria se chamar preso, prometendo liberdade, e o pecado ele seduz e ele escraviza. Prometendo liberdade, te escraviza. Prometendo a você vida, ele te dá morte. Olha que contradição. E não demorou muito para que a cerca do minha própria razão, das minhas faculdades mentais, do meu corpo, fosse desrespeitado através do uso das drogas. Começando com uma cervejinha, um cigarrinho, um baseadinho, não dá nada. Na minha época eu falava muito isso. Não dá nada. E é assim que eu fui entrando e quebrei por alguns princípios que acabariam por me quebrando ali adiante. Agora, na minha história, graças a Deus, meu testemunho, ele não termina quando eu aceitei Jesus. Ele só começa. E aí Deus tem trazido frutos, onde antes não havia vida, não havia obediência. Hoje há obediência, hoje há frutos. Hoje eu posso, pela graça de Deus, estar servindo ao Senhor na igreja, servindo ao Senhor na Cristolândia, onde tem pessoas que precisam de uma palavra de esperança. E é interessante que analistas a serviço do Ministério da Justiça, eles estavam analisando o case de sucesso de projetos como a Cristolândia, quando outros não davam uma eficácia no índice de recuperação, e esse projeto ele estava dando resultado. E aí esse analista, e isso tem um documento federal, você consegue acessar lá e ver. Eles chegaram à constatação de que o case de sucesso, ele se dá porque Deus ele oferece um crédito social para aqueles que já se esgotaram as possibilidades de recomeçar. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, Novo homem, nova vida, novo esposo, novo marido, uma nova sociedade, 1% aqui, de Curitiba, lavado e remido no sangue de Jesus, um mar laranja aqui alcançando aquele seu vizinho, aquele seu cunhado, aquele seu irmão, que ainda acha que a cerca foi feita para ser pulada. E aí, você já falou isso, mas repete de novo, não pule a cerca, meu irmão. Não pule a cerca, porque Deus colocou os limites. Olha o que diz a palavra de Deus, em Deuteronômio 27:17. Se você quiser, vai projetar ali, e a gente vai ver que Deus colocou alguns princípios, limites na sua palavra. Vamos ler então o que está escrito ali? Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Versículo 16, antes. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Esses limites, eles já estavam estabelecidos quando eu decidi quebrá-los. E aí o que aconteceu? Vocês já sabem. Graças a Deus, porque temos jovens também ali, o Roberto falou ali do seu filho. Graças a Deus por você estar aqui, ouvindo essa palavra. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, jovem, para que você não
entre por esse caminho que eu entrei e tantos outros entraram, quebraram a cara, para dizer, realmente, se você pular esses limites, esses princípios da honra ao pai e à mãe, limites que Deus já tão simples, mas que o mundo tem atacado tanto para tentar fazer com que a cerca fique mais fácil de você pular, né? Já viu quando alguém pisa aqui, ergue, a cerca está meio frouxa, facilita, né? Aí o outro passa até de mochila, quem fez o REC sabe que passa, né? Se não fez, você tem que fazer para ver, vai ver que passa, meu irmão, também. Se alguém ajudando, passa. Então, queridos, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Na minha vida, eu precisei de um árduo processo de discipulado na caminhada com Cristo para aprender isso. E estudando aqui essa mensagem, achei uma frase de um pensador americano chamado Robert Frost, que diz: não derrube uma cerca até saber por que ela foi erguida. E na minha ímpeto de adolescente, eu achava que todos os limites eles estavam para ser quebrados, extrapolados, e nesse um pouquinho mais, eu acabei descobrindo da pior forma, que eles não estavam me privando do playground, mas estavam me protegendo do precipício. Hoje, pela graça de Deus, eu posso experimentar uma vida irmanada no Evangelho com a igreja, essa restauração que desde 2004, já há 18 anos, começou um processo na minha vida. Eu precisei chegar para a minha família e pedir ajuda. Já aos 21 anos eu estava usando crack, tirando as coisas de casa, apanhando da vida, literalmente. Pedi ajuda para a família que me conduziu até projeto que transformou a minha vida. E lá eu comecei a conhecer um Deus que antes eu conhecia de ouvir falar, mas ali o Senhor começou a revelar promessas dele para mim. Ele começou a me fazer sonhar o que eu não tinha capacidade de sonhar. Eu vivia o hoje e aquela vida miserável, para fumar maconha, para sair com a galera, e eu estava sendo ali usado pelo inimigo para trazer um adoecimento mental e espiritual para minha mãe, principalmente, meu pai. Então, o Senhor começou a fazer essa obra através da minha humilhação. E aí, quando eu já estava sem saúde, bem debilitado, o Senhor então começou a formar do zero um caráter novo. Comecei a ser lapidado, coração de carne começou a ser esculpido. E isso eu vejo muito hoje, que todas as pessoas que nós acolhemos na Cristolândia, projeto do qual eu tenho a honra de fazer parte hoje, de auxiliar na coordenação, o trocar o coração de pedra, como diz o profeta Ezequiel, promessa do Senhor para nós, e colocar em nós um coração de carne, ele não acontece da noite para o dia, mas o Senhor, parece que a minha experiência diz que ele vai quebrando a pedra a cada dia, e com muita paciência, aqueles que se permitem, o Senhor vai dando uma marteladinha, o seu formão, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, e não é só na vida de alguém que se envolveu com dependência química. Quantas vezes nós nos iludimos porque somos aquilo que temos, ou os nossos diplomas, ou o cargo, ou a conta, quando a gente vai demorar para descobrir que a gente não é nada. Alguns só quando botam aquele aventalzinho do hospital, né? Que lá se vai toda a dignidade humana do homem. Ali você vai descobrir que você não é nada. Mas aí você
pode estar pronto para descobrir tudo. Que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E Ele pode terminar de quebrar esse coração de pedra. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Para terminar a obra que Ele começou no seu Filho através da sua vida. E aí sim, quando a gente queria que o Senhor colocasse uma bomba logo e o coração de pedra já saísse, colocasse o coração de carne, e a palavra dele, ele tatuasse ali nesse coração, o processo, ele é lento. Se 2022 foi um ano de vitória, aleluia, glória a Deus, mas 2023 você tem que dar a mais do teu suor pela tua família, a mais do teu sacrifício para acordar cedo, para orar, para ler a Bíblia, para ser um homem honrado, cheio de hombridade, com caráter aprovado, que sua esposa tenha orgulho de chamar você de meu marido, amém? Amém. Graças a Deus, tenho hoje tido experiências maravilhosas com o Senhor. Graças a Deus eu pude ver demônios sendo expelidos das pessoas. Tive o privilégio de ter revelações de Deus falando assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso. E depois de uma semana, as coisas lá na Cristolândia, eu acho que todo pastor que está à frente de uma comunidade como essa, precisa desse dom, né? Senão os caras te jantam lá, né? Você tem que estar com o ponto assim, ei, o que está acontecendo aí? Quem que falou? O Espírito Santo, né? Como diz o pastor Marquinhos lá, se o X9 não conta, o Espírito Santo revela. Então, é tremendo ver o agir de Deus na nossa vida, quando a gente simplesmente reconhece que não somos nada, que somos pó, e que estamos dispostos a viver uma vida consagrada no altar de Deus. Não foi só a droga nunca foi o principal problema na minha vida. Essa criança que desafiava todos os limites para sempre dar uma puladinha quando ninguém mais pulava, era esse caráter impulsivo, rebelde, afrontoso, que o Senhor vem tratando até hoje. Então, se eu fizer simplesmente isso na minha vida aqui, eu vou ser como um demônio, novamente. Mas é uma vida consagrada no altar, de que as pessoas falam, nossa pastor, você já fez tudo isso? Não parece, achei que você tinha nascido na igreja. Meu irmão, você pode ter nascido num berço evangélico, colchão evangélico, fronha evangélico, travesseiro evangélico. Se você não se converter dos seus maus caminhos, não se arrepender, não entender que é Jesus que faz, é a rude cruz que se ergueu de maneira afrontosa ao Filho de Deus, que ao Calvário baixou, para que lá a gente encontrasse a nossa redenção, a nossa vida eterna. E esse Deus, Ele já deu a vida dEle por você. E por que você está segurando ainda a primícia do teu tempo? Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Você acha que Deus precisa dos teus recursos? Você acha que Deus precisa de você, meu irmão? Você acha que você faz um favor aqui para a sociedade toda vez que você vem aqui? Não é um desrespeito, você é bem-vindo, você é querido, você é amado, mas a gente sempre vai estar em disparidade com aquilo que Deus fez por nós e com a ofertinha da viúva pobre que nós entregamos para Ele. Seja o melhor dos servos, seja dos servos o menor, você, que importa é que o Senhor cresça e eu diminuo, amém? E foi através da palavra de Deus que eu digo que eu não preciso me esforçar. Se eu largar, se eu abandonar, e o inimigo tenta, os compromissos tentam, um monte de coisa boa tenta você, para você se desviar do foco que é Cristo, que é uma vida de oração, você não consegue ficar de pé. E essa palavra me transformou, através dela eu posso viver hoje o que diz lá em Romanos 6, 22 e 23. Vocês
antes estavam escravos do pecado, fostes libertos do pecado. Tendes agora o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém. Por um longo tempo eu desperdicei também na minha vida, mesmo depois de conhecer Jesus e de começar esse processo de discipulado, de conhecer essa igreja maravilhosa que me abraçou, me acolheu, e aqui eu encontrei minha esposa, aqui eu casei, aqui eu descobri minha vocação para o ministério, servi em muitas viagens missionárias aí, né, com os nossos jovens, mas eu fiquei perdendo muito tempo tentando achar o culpado dos meus fracassos lá do passado. Sério, gastei uma energia assim nisso. E talvez você se identifique com isso, comigo. Será que foi mãe? Será que foi pai? Será que foi o Collor? Tentava procurar tio, irmão, mas em vão, essa reflexão é em vão. Quem é o responsável por você estar exatamente na situação que você se encontra, meu irmão? Você já assumiu as suas responsabilidades? Jesus, Ele deu a sua vida para você, e Ele ressuscitou. Como disse Billy Graham, ele já leu a última página da Bíblia, e tudo vai acabar bem. O Senhor triunfou sobre o pecado, sobre a morte. A salvação de Jesus, ela vem para nos dar libertação dessa vida medíocre que você levava, ou que você leva. Mas pensa nessa ilustração aqui, que eu vou logo terminar a minha palavra, e eu quero trazer essa ilustração. Numa divisa de dois vizinhos tinha um burro lá preso. Aí o demônio veio e soltou o burro. O burro entrou na horta dos camponeses e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta não teve dúvida. Pegou a espingarda e ficou enraivecida, deu um tiro com sua espingarda e matou o burro. O dono do burro viu o burro morto, ficou enraivecido, também pegou o seu rifle e atirou na mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta, exaindo em sangue ali, e também matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. E o camponês, em represália, os matou. E aí um anjo veio e falou para o demônio: você viu tudo que você acabou de fazer? Viu o que você fez? E o demônio respondeu: eu não fiz nada, só soltei o burro. E eu digo que foi em vão a minha reflexão de quem era a culpa. E talvez você tenha gastado energia demais pensando, tirando o papel do maligno nessa história, tirando a tua inclinação natural para fazer pataquada na vida. Nós somos campeões nisso, homens, né? Mas o Senhor, Ele está te trazendo hoje para viver um novo tempo, assumir que existe sim uma luta espiritual, mas o Senhor já venceu essa batalha por nós. Que se você tiver uma vida consagrada no altar de Jesus, você pode ser vitorioso. Olha quantos testemunhos a gente já ouviu aqui: ex-homossexual, ex-umbandista, ex-rebelde, viciado, rebelde sem causa. E você tem o que para olhar para a sua vida? Qual cerca você está pulando? Você é esse cara que se acha o tal e vê o seu potencial, boa pinta, e daí quando pinta uma mulher na história, você fala: não, a cerca está aqui, eu preciso pular ela. E ela está baixa demais, eu acho que eu devo pular mesmo.
Ou você é o cara que tem pulado a cerca ética, se corrompe com facilidade, depois, mas meu pai, quando era pequeno, meu irmão, você sabe ler? Tua cura está aqui, ó. É só ler. Ou você tem pulado a cerca do casamento. Fala a verdade, o homem é um bicho tão burro, que a mulher, ela está em puerpério, ele vai lá e trai a mulher. Teu próprio filho. O que falar de um ser desse? Meus irmãos, se nós, povo de Deus, homens, nos humilharmos, a solução para a transformação da nossa sociedade não é um partido, são homens de caráter transformados, ensinando a palavra para o seu filho, quando ele deita, quando ele acorda, andando com ele junto no caminho. A solução para o nosso Brasil está aqui, amém? Amém. E o Senhor precisa tratar com você que reconhece, tem nome a cerca que você está pulando, você sabe qual é. A verdadeira limitação, último versículo, Tiago 1:22, vamos ler todos juntos. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pode botar na versão NVT, por favor? Que tem tudo a ver com o nosso tema, essa versão aqui. Vamos ver se diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário se enganarão a si mesmos. Lembra que cerca tem tudo a ver com limite, né? E que eu sempre achei que tinha que extrapolar os limites e quebrei a cara, pois eles estavam me protegendo, era de um precipício, que o Senhor não queria que eu fosse lá. Mas a verdadeira limitação está naqueles que deixam de praticar a palavra de Deus. Que tremendo esse desafio para o ano que vem, as nossas mesas têm um desafio. Se o pastor me permite, eu quero desafiar a minha mesa e as demais. Um desafio da gente compartilhar. Tem estatísticas que mostram que as pessoas que leem de 1 até 3 vezes a Bíblia, a vida delas, elas não têm muita mudança do que as pessoas que estão lá no mundo. Mas há uma mudança radical de 200%, 400% das pessoas que começam a ler a partir de 4 vezes a Bíblia. Então, para começar 4 vezes, a semana tem 7, compartilhe os devocionais de vocês, compartilhe os versículos, compartilhe um áudio, uma oração por um irmão que está passando por uma luta num casamento, um irmão enfermo. Vamos fazer esse negócio aqui funcionar quando a gente tiver nesse mês de dezembro, janeiro, até o nosso retorno. Amém? Quem aceita o desafio aí, diz Aú. Glória a Deus. Então, se Deus falou com você, eu quero convidar você, que o Senhor tem águas mais profundas. O profeta Ezequiel vai dizer de uma visão, que ele chega num lugar onde as águas davam nos tornozelos, mas aí o Espírito de Deus vai conduzindo ele para águas mais profundas. E o Senhor quer te levar a essas águas mais profundas. Mas começa com a tua confissão aí, pessoal. Deus, a minha cerca é a cerca moral. Senhor, me perdoa. Eu não tenho filtrado os meus olhos, ou é a cerca ética. Se Deus está falando com você, vai ficando de pé. Quero orar junto com você aqui, encerrando esse tempo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos passar o final de ano mais cheio do óleo, da graça, da unção do Espírito Santo, do que jamais passamos. E na expectativa, naquela ansiedade boa do que Deus vai fazer em 2023, através desse ministério e da vida dos irmãos. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque é o Senhor que faz tudo, Pai.
Nós somos um vaso, Senhor. Tu és oleiro, Deus. Deus, tem homens aqui como eu, Senhor, reconhecendo que há cercas na nossa vida que quando a gente vê, a gente está pulando. Mas, Deus, nós reconhecemos que isso é pecado. Seja luxúria, Pai, seja imoralidade, seja pornografia, seja o roubo dos dízimos. Deus, perdoa, Senhor, as cercas que a gente tem pulado. São princípios que a Tua palavra já estabeleceu, e a gente não vai ser bem sucedido enquanto tiver uma brecha na nossa vida, sendo puladores de cerca. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, lava-nos com o sangue de Jesus, Pai. Purifica-nos do nosso pecado, Senhor. O primeiro passo para a restauração é reconhecer e chamar o pecado de pecado na nossa vida. Não é um deslize, não é a minha natureza. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, pois eu sou um pecador, Pai. E habito também no meio de um povo, Senhor, inclinado para o pecado. Por isso, Deus, que em nome de Jesus a gente possa desfrutar desse viver como corpo de Cristo, um ajudando o outro. Fortalece os joelhos daqueles que estão cansados. O Senhor é o Deus que multiplica as forças do que já não tem nenhum vigor. Faz assim, ó Deus, nos abençoa, Senhor, e nos unge para sermos esses homens que não se conformam de já terem chegado a um certo nível, mas deixam as coisas que vão ficar em 2022 e deixam em 2022 e prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor, que nós, Senhor, conquistaremos por meio da Tua graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de quem eu oro, amém.